Primeiro, bom dia aos colegas aí de diversos lugares do Brasil, que também nos honram aí com a sua participação. Nós vamos, então, dar prosseguimento a mais essa edição do Programa de Aperfeiçoamento de Professores, que é uma atividade já tradicional do IMPA, e que a gente tem procurado manter, apesar de todas as dificuldades orçamentárias, para que esse programa se mantenha vivo. Nessa realização do programa, inclusive por conta aí dessas dificuldades orçamentárias, no lugar de fazer a tradicional adoção de um dos livros da coleção do professor de matemática, nós estamos adotando materiais que tenham sido publicados em diversos veículos aí associados aí ao IMPA ou à SBM e que estejam disponíveis para download, né, e para impressão. Então, o material que eu selecionei aqui para essa primeira aula é um material que tem sido utilizado no programa de iniciação científica da OBMEP. Eu não sei se todos vocês sabem, mas uma das principais realizações aí da OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que agora também inclui alunos de escola particular, é o Programa de Iniciação Científica. Então, a OBMEP não para com a realização das provas e com o reconhecimento do talento e do esforço dos alunos. Os alunos, a quantidade considerável, não sei o número exato agora, são convidados para participar do programa de iniciação científica. Então, esse programa já teve várias versões, mas o que há de comum de todas essas versões é que os alunos recebem um material, têm acesso a um material e trabalham sobre esse material que tem o intuito, tá, de desenvolver temas da matemática que são elementares, tá, mas, de uma certa maneira, fazendo um convite para que o aluno reflita sobre esses temas de matemática. Então, esses materiais que são utilizados na OBMEP estão, inclusive, disponíveis no site da OBMEP. Na nossa sessão de sexta-feira, tá, que é a sessão que a gente tem de discussão, conversa, etc., eu vou mostrar para vocês esse material, para quem não conhece. Tá? Até peço que o pessoal aqui do Rio me lembre aí de eu fazer isso aí na sexta-feira. Que é um material gratuito, disponível, e que pode ser utilizado para tornar mais interessante o aprendizado de matemática para alunos que se interessam realmente aí por esses assuntos. Então, um dos temas, um dos materiais que tem sido utilizado desde o início aí do programa de iniciação científica da OBMEP é o material sobre contagem e probabilidade, e uma característica importante, né, desse material é que ele é feito para ser usado por alunos de todos os níveis da OBMEP. Então, é um material de contagem e probabilidade que é utilizado, inclusive, por alunos do nível 1, tá? Alunos que têm 12, 13 anos. Tá? É uma primeira coisa que eu tenho sempre falado nessas aulas sobre contagem, é que não há nenhuma razão para que o estudo de contagem seja adiado para o ensino médio.
Antigamente, a chamada análise combinatória tinha uma razão de ser no ensino médio, porque o propósito, na verdade, aí na época que eu era aluno, por exemplo, não era tanto ensinar a resolver problemas de contagem. Na época que eu era aluno, probabilidade nem era parte aí do programa, mas fornecer o instrumental necessário para conceitos de álgebra que, na época, tinham uma importância maior, como, por exemplo, determinante. Então, para estudar determinante, você tinha que ouvir falar em permutações, e aí você aprendia análise combinatória antes de aprender determinante. Você tinha uma ênfase maior em binômio de Newton, e para falar em binômio de Newton, você tinha que falar em combinações, e isso explicava combinatória. Mas a parte mais interessante e que mais desenvolve o raciocínio numa área que a gente ainda tem que desenvolver muito no Brasil, que é a área de matemática discreta, tá? Essa, na verdade, não tinha tanta ênfase, né? Então, na verdade, a atitude típica para formular e para resolver problemas de combinatória, tá? Dava um problema e aí o aluno se perguntava ou perguntava ao professor: esse é um problema de arranjos, permutações ou combinações? Então, na verdade, a atitude que havia nos livros didáticos aí que a minha geração pegou sobre combinatória, tá? Era principalmente essa, tá? De você ter fórmulas que resolviam problemas modelo. Tá? E aí o que a maior parte das pessoas sabia era classificar se um determinado problema se encaixava numa dessas 3 categorias. Tá? Se fugisse disso, tá, a pessoa ficava completamente perdida. Tá? Então, deixa eu começar com um exemplo de um problema que é extremamente simples, tá? Mas que para alguém que aprende contagem, aprende combinatória, tá? A partir das 3 fórmulas principais de arranjo, permutação e combinação, tem grande dificuldade de fazer. Tá? Então, digamos que eu tenha 5 livros de matemática, 3 de física, 4 de química. E a pergunta é: de quantos modos? Podem ser colocados em uma prateleira com livros de mesma matéria, ficando juntos. Então, essa é a situação. Uma coisa aí que a gente tem que ficar muito atento aí com enunciados aí de problema de contagem, né? É ler, reler, etc., para ver se tem alguma ambiguidade, para ver se tem alguma coisa que permita diferentes interpretações. Tá? Alguém aqui aponta algo que pode ser objeto de um questionamento, de uma dúvida aí do aluno nesse enunciado? Eu, como sou mais chato que vocês, vejo uma possibilidade aqui de ter dúvida. Tem alguém aí que talvez tenha levantado alguma coisa? Fala que tem que ter a mesma matéria juntos, mas todos têm que estar juntos. Por exemplo, posso falar 2 de química e 2 de química. Não. Todos os livros... então, vamos lá, vamos corrigir o enunciado. Tá?
todos os livros, é isso? De cada matéria, da mesma matéria, juntos. Ok. Alguém mais coloca alguma coisa que... Mais uma observação. Os livros serem iguais. Isso sim, tá? A primeira observação, uma redação, mas é importante dizer, tá, que esses livros aqui são distintos entre si, tá? Ou seja, que você não tem, entre os 5 exemplares, 3 exemplares da matemática do ensino médio volume 1, porque você veio várias vezes aqui no programa, recebeu esse livro várias vezes, tenho certeza que vários de vocês estão nessa situação, tá? E aí, obviamente, se os livros são iguais, isso modifica aí o problema, porque trocar desse livro de posição não altera a arrumação, tá? Então, para maior clareza, tá, é importante dizer que esses livros são distintos, os de física são distintos entre si, os de química são distintos entre si também. Ok? Então, a gente tem sempre que ter muito cuidado aí ao enunciar problemas de contagem, exatamente porque nós precisamos utilizar linguagem coloquial para descrever uma determinada situação e, às vezes, a nossa linguagem pode ser ambígua, por mais esforço que a gente faça para sermos claros e não deixar essas ambiguidades. Muito bem. Então, para uma pessoa cujo conhecimento de combinatória, tá, se resume a aplicar as fórmulas de arranjo, combinação e permutação, tá, esse problema extremamente simples, tá, pode se tornar um problema extremamente difícil. Tá? Porque, bom, a gente consegue olhar para determinadas partes desse problema, tá, e saber que determinados números vão aparecer. Então, por exemplo, 5 livros de matemática, certamente, podem ser arrumados de 5 fatorial ordenações possíveis. Você tem 5 fatorial modos, tá, de você ordenar esses livros, porque você identifica de imediato que colocar livros em ordem, tá, é um problema padrão, o problema das permutações, tá, e que pode ser resolvido, que tem 5 fatorial possibilidades. Tá? Depois a gente vai revisitar o problema, mas usando isso que a gente conhece aí das fórmulas. Os 3 de física, 3 fatorial, os 4 de química, 4 fatorial, tá? E as matérias, que devem ficar juntas, os livros de uma determinada matéria devem ficar juntos. Então, eu tenho ainda que decidir como é que eu vou ordenar, tá, as 3 matérias. Então, eu tenho 3 fatorial ordenações para as matérias. Então, um aluno que aprenda análise combinatória por fórmulas, vê essa situação e, claramente, sabe que a resposta que ele vai encontrar, tá, vai ter que envolver 5 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial, 3 fatorial. Tá? Mas é super comum vir aquela pergunta aí, professor, o que eu faço com isso? Somo ou multiplico, por exemplo? Tá? Então, se você formular uma prova de múltipla escolha, por exemplo, em que apareça, tá, a soma desses números, tá, certamente ela vai ser escolhida aí por muita gente. Porque
as fórmulas são conhecidas, tá? Mas a maneira como você deve combinar esses resultados para chegar à resposta, tá? Acaba sendo algo bastante arbitrário. Tá? Eu estou falando nisso assim com a experiência, né, de ter passado pelos dois processos. Então, a minha primeira experiência com análise combinatória tá, no colégio, tá, no ótimo colégio de aplicação da atual UERJ, tá, foi essa, dos livros clássicos. E aí, um ano depois, no vestibular, eu tive a sorte de poder reaprender isso aí com o Morgado. Tá? E aí mudou aí a minha perspectiva de como pensar nesse tipo de problema. Tá? Então, uma coisa que a gente tem defendido muito, tá, aí nos nossos livros, nos nossos programas, tá, é que a atitude para ensinar contagem, tá, deve ser completamente oposta, tá, a essa das fórmulas. Tá? Então, uma coisa, por exemplo, que eu tenho uma antipatia pessoal muito grande são os livros do ensino médio que abrem o capítulo de combinatória com fatorial. Então, começa com fatorial, e aí tem 20 exercícios lá de equações envolvendo fatorial. Ou seja, se você quer que seu aluno não goste de análise combinatória, não há estratégia melhor do que fazer isso. Né? Eu falo, olha, isso aqui você vai ter tanta dificuldade nesse assunto quanto tem no resto aí da matemática. E eu acho que combinatória, na verdade, é exatamente o contrário. Tá? Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem para resgatar alunos para a matemática. Porque uma coisa que, até certo ponto, a gente tem relatos que ocorrem com a própria OBMEP. Tá? Nem sempre os alunos que mais se destacam na OBMEP são os melhores alunos da escola. Às vezes tem eu não sei se é a experiência de vocês, tá? Mas a gente tem relatos desse tipo de alunos que não eram especialmente... Oi? Não vejo isso não, Diogo. O que está escrito aí? Professor Paulo César, uma dúvida dos alunos perante o problema desse tipo, se os livros podem ficar na horizontal ou vertical, ou em ambas as possibilidades. Sempre tem a pergunta aí que o Dion colocou, é que sempre tem alguém, tá, que consegue olhar uma possibilidade diferente do problema de combinatória. Tá? Então, aí é algo que eu até coloco para vocês, não somente como professores, mas como alunos. Né? Quando você formula um problema de combinatória, também tem um contrato implícito aqui entre quem vai formular e quem vai resolver, de que, na medida do possível, quem vai resolver vai tentar entender o que a pessoa está dizendo. Tá? Então, por exemplo, essa colocação, se os livros estão na horizontal, na vertical, essa é a formulação. Essa não é a maneira natural de você colocar um livro numa prateleira na estante. Né? A maneira natural de você colocar em qualquer biblioteca, etc., você não vai encontrar livros na horizontal. Você diz, você nunca colocou? Claro que sim, tá? Mas não é a forma natural. Tá? Então, se você abre esse tipo de possibilidade, tá, você meio que coloca uma barreira aí entre poder resolver o problema. Então, acho que a gente tem que ser o mais claro possível, mas, por outro lado, tá, quem está do outro lado tem também, tá, que fazer um exercício de ser razoável. Tá, ou seja, se fosse para considerar esse tipo de situação, tá, colocar livros na horizontal e tudo, é claro que o enunciado deveria dizer isso.
Tá? Então, se isso não está no enunciado, tá? É claro que o razoável é supor que os livros serão arrumados como normalmente são, numa estante, numa biblioteca, verticalmente, um ao lado do outro. A gente podia ter colocado, tá? Mas vamos lá. De quantas maneiras podemos colocar em uma prateleira? Olha só, mais correção. Um ao lado do outro. Ok? Como é que é o nome do professor, John? De qualquer maneira, pro nosso, eu agradeço aí a contribuição. Tá? Acho que não era estritamente necessário, mas, certamente, é uma ambiguidade a mais aqui que a gente elimina colocando essa... agora, observa que a coisa pode... E se eu botar o livro de cabeça para baixo? Conta... Então, tem um limite aí, realmente, até onde a gente pode chegar aqui nessa situação. Mas, então, voltando aqui ao que eu estava falando, a maneira, tá, como a gente tem defendido muito que esse ensino se dê, tá, é exatamente uma maneira, primeiro, que seja mais inclusiva, tá, ou seja, que mesmo alunos que, por qualquer razão, tá, são mais resistentes ou têm mais dificuldade a trabalhar com a parte mais formal da matemática, tá, então, há determinados conteúdos aí, quando a gente chega aí no segundo segmento do ensino fundamental, que afastam os alunos da matemática. É muito comum que alunos que gostem de matemática até um certo ponto passem a odiar depois que a gente entra na parte mais árida, tá? Que é repleta de regras e repleta de procedimentos. Então, o fato de você fazer um ensino de contagem, tá? Que passe ao largo das fórmulas, quer dizer, que coloquem as fórmulas como consequência e não como a origem, não como a razão de ser aí desse ensino, entre outras coisas, tem a vantagem, tá, de trazer de volta, tá, alguns alunos que gostavam de matemática quando estavam no primeiro segmento do ensino fundamental, tá, e passaram a desgostar durante o segundo segmento. Que é no segundo segmento do ensino fundamental que a gente perde os alunos para a matemática. Tá? Pega uma criancinha aí do ensino fundamental, normalmente eles gostam de matemática. Pega um aluno aí do final do ensino fundamental, normalmente detesta a matemática. Então, alguma coisa acontece aí que afasta as crianças. Então, esses problemas de combinatória têm uma atitude, tem um caráter lúdico, né, que permite manter ou resgatar essa atração. Então, a maneira como a gente defende que um problema como esse seja atacado, tá, através, principalmente, tá, então, eu costumo chamar isso aqui dos princípios aí do Morgado. Tá? Então, quais são esses princípios? Então, o primeiro princípio é que você, para resolver um problema de contagem, tá, você precisa ter, tá, uma atitude ativa. Tá? Quando eu falo atitude ativa, no lugar de você ficar se perguntando que fórmulas eu vou usar, tá, quais são os números aí que estão envolvidos aí, isso aqui significa
colocar-se na posição de quem vai formar os grupamentos pedidos. Ou seja, para você poder resolver um problema como esse, tá, você tem que encarnar, tá, o fulano que vai arrumar esses livros. Tá? E aí, tem duas possibilidades. Tá? Uma possibilidade é você listar todos esses grupamentos. Tá? Em problemas pequenos, tá, isso aí é plenamente viável, tá? E uma recomendação que eu sempre faço aí aos professores é que não penalizem os alunos que fazem isso. Então, você tem um aluno, você dá um problema, então o exemplo é que na verdade, abre, tá, o material, que foi colocado para vocês, tá, é o seguinte: você tem uma bandeira como essa, formada por duas regiões. E aí você tem três cores, que eu vou representar aqui por três padrões diferentes, para preencher essa bandeira. Tá? Então, de quantos modos esse preenchimento pode ser feito? Então, no material que a gente está usando aqui como referência, uma das soluções possíveis é, de fato, você desenhar todas as bandeiras possíveis. Tá? Então, vamos fazer isto de maneira mais esquemática aqui, tá? E observar, e no lugar de desenhar as bandeiras, tá? Observar que eu tenho uma cor para colocar aqui, outra cor para colocar aqui. Tá? Então, por exemplo, uma possibilidade é colocar aqui a cor 1. Tá? Então, o enunciado lá diz que você quer colorir essa bandeira usando duas dessas cores, ou seja, cores diferentes. Tá? Então, essa cor que está aqui pode ser a 1, tá? E essa aqui pode ser a 2. Ou essa aqui pode ser a 1 e essa aqui pode ser a 3. Ou essa aqui pode ser a 2. Então, o que eu estou fazendo? Com a primeira cor igual a 1, eu estou descrevendo os dois casos possíveis. Com essa cor igual à cor 2, há duas situações, porque a outra cor pode ser a 1 ou a 3. E, finalmente, se eu decidir que essa cor aqui é a cor 3, a outra pode ser a 1 ou a 2. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma listagem exaustiva dos casos, tá? Sem repetição, e, portanto, eu posso resolver este problema de contagem, tá, da maneira mais elementar possível, que é fazendo uma lista dos resultados e contando. Tá? Então, fiz essa lista e concluo que tenho 6 possibilidades. Não tem nada de errado nisso. Tá? Então, essa é uma solução perfeitamente legítima, correta, adequada para esse problema de contagem e que é uma solução que tem o primeiro princípio bem usado, tá? Que é você ter meter a mão na massa. Tá? Não é para fazer essas bandeiras? Então, vou fazer todas as bandeiras possíveis e contar. É claro que, se você tentar adotar essa postura para esse problema, vai demorar muito tempo. Tá? Para você listar todas as possíveis maneiras,
tá, de organizar esses livros, evidentemente, não é prático. Tá? Então, a maneira que a gente tem que adotar para resolver os problemas interessantes de contagem, porque isso não é muito interessante, claro, tá? No lugar de listando, planejando as etapas para construir os grupamentos. Então, isto, no caso aqui desse problema, tá? Isso aqui leva à primeira etapa da resolução, digamos, esperada desse problema. Então, se você formular um problema como esse, tá? Talvez você fique desapontado que o aluno listou todos os casos e chegou a 6. Porque se você formula um problema como esse, provavelmente você está esperando, tá, que o aluno use o princípio multiplicativo, tá, associado à seguinte maneira de olhar o problema. Então, escolha da cor da parte de fora, depois a escolha da cor da parte de dentro. Tá? E aí, o segundo princípio é que a gente vai procurar escolher essas etapas de tal maneira que eu possa, na medida do possível, nem sempre isto é exatamente possível, a gente vai ver exemplos aqui de situações aqui em que não necessariamente isso aí funciona, tá? Mas etapas que permitam usar o princípio multiplicativo. Tá? Então, o princípio multiplicativo é a principal ferramenta para nos auxiliar a resolver problemas de contagem, tá? E ela é simplesmente uma interpretação do significado da multiplicação. Tá? Então, quando eu vou executar, tá, essa minha escolha, tá, das cores que eu vou utilizar, tá, para pintar essa bandeira, tá, eu já escolhi aqui as duas etapas de uma forma adequada para usar o princípio multiplicativo. Tá? Então, como é que o princípio multiplicativo funciona? Eu identifiquei que eu tenho duas etapas de preenchimento. A cor que eu vou colocar aqui fora, seguida da cor que eu vou colocar aqui dentro. Para colocar a cor aqui de fora, eu tenho 3 possibilidades. Eu posso usar a cor 1, tá? Eu posso usar a cor 2, tá? E posso usar a cor 3. Portanto, para essa primeira etapa, eu tenho 3 possibilidades. Tá? E agora que tem a coisa crucial para que a gente possa utilizar o princípio multiplicativo. Se eu utilizar, por acaso, a cor 1, tá? Isso muda as decisões que eu tenho disponíveis para a cor que vem para cá. Porque no momento que eu coloco 1 para cá, a cor 1, que podia muito bem ser utilizada para colorir o círculo, não pode mais. Tá? Então, as decisões relativas a cada cor não são independentes entre si.
Tá? Muitos livros didáticos enunciam o princípio multiplicativo, dizendo que se você toma a primeira decisão de P modos e independentemente, e a segunda decisão é independente da primeira e pode ser tomada de Q modos, então o número de possibilidades é P vezes Q. Isso é correto, mas é inútil, porque nas situações interessantes, as sucessivas decisões não são independentes, elas dependem, tá, do que você fez antes. Então, as decisões não têm que ser independentes. O que tem que ser independente é a quantidade de possibilidades. Tá? E isso é o que permite a gente abreviar esse processo de contagem, tá, por uma multiplicação. Na verdade, a gente tem duas abreviações aqui. Tá? A primeira abreviação, tá, significa uma soma, na verdade, porque começando com a cor 1, eu tenho duas possibilidades. Começando com a cor 2, eu também tenho duas possibilidades. Começando com a cor 3, eu tenho também duas possibilidades. Portanto, eu tenho 3 parcelas iguais a 2, tá? E isso corresponde a uma multiplicação, que fica muito clara se a gente faz a árvore aqui de enumerações, porque se a primeira cor for 1, a segunda pode ser 2 ou 3. Já se a primeira cor for 2, a segunda pode ser 1 ou 3. Se a primeira cor for 3, a segunda pode ser 1 ou 2. Então, note que as cores que eu vou usar na segunda etapa são diferentes, mas a quantidade delas não é. Tá? Então, na minha solução, a escolha da cor da parte de dentro são duas possibilidades, e aí o fundamental, qualquer que tenha sido a decisão inicial. Então, isso é fundamental. É isso que nos permite associar esse procedimento a uma árvore de enumerações, e a partir do momento que eu tenho uma árvore de enumerações, as possibilidades correspondem aos diversos caminhos que eu tenho aqui nessa árvore. Então, para cada um dos galhos iniciais, eu tenho duas possibilidades. Tá? Portanto, quantas são as possibilidades no final? O número total de possibilidades vai ser igual, para cada uma das 3 possibilidades iniciais, eu tenho 2 possibilidades na segunda decisão, e aí esse resultado é igual a 6. Tá? Ok? Então, o princípio é multiplicativo, eu não vou enunciar aqui por extenso, não vou escrever aqui, ele está no material. Tá? Ele pode ser aplicado toda vez que você consegue planejar, tá, o processo de formação do grupamento, que é o objeto do problema, em etapas, tá? E essas etapas sejam tais que a quantidade de possibilidades que eu tenho em cada etapa, tá, não depende das decisões que foram tomadas anteriormente. Tá? Quando isso acontece, tá, se o número de possibilidades que eu tenho em cada etapa não depende do que foi feito anteriormente, o número total de possibilidades pode ser modelado por uma árvore em que, em cada nível, eu tenho o mesmo número de galhos. Tá? Portanto, o número total de possibilidades é o produto dessas possibilidades em cada nível. Tá? Então, o princípio multiplicativo nada mais é do que a nossa interpretação básica da operação de multiplicação, tá, em ação. Tá?
Então, vamos aplicar esses dois primeiros princípios, tá? Vamos voltar, tá, aqui ao nosso problema. Tá? Então, no problema em que eu quero arrumar livros distintos de matemática, física e química, lado a lado em uma prateleira, de modo que todos os livros de uma mesma matéria fiquem juntos, aí com todas as contribuições, e de cabeça para cima, isso eu não vou colocar. A gente vai atacar, tá? Usando, primeiro, nos colocando ativamente como uma pessoa que vai querer arrumar esses livros. Então, eu vou fingir, tá, que eu tenho realmente, tá, esses 12 livros aí que eu vou querer, tá, arrumar na estante. Tá? Como é que você começaria a tomar essas decisões? Como é que a gente começa? Isso. Então, a gente pode... quer dizer, não é a única maneira de fazer. Tá? Tem processos... Você pode ser mais ou menos bagunçado. Tá? Isso desde que... então, é interessante até... Vamos resolver esse problema de mais de um jeito. Tá? Então, uma solução razoável, tá, de uma pessoa assim com a cabeça organizada, ela tem que arrumar a estante. Então, a primeira decisão que eu vou tomar, tá, é como é que eu vou colocar as matérias na estante. Tá? E aí... E aí, é claro que se você estivesse resolvendo esse problema diretamente aí com um aluno que não tivesse tido contato, tá, com as fórmulas combinatórias, teria que quebrar isso aqui em qual vai ser a primeira matéria, qual vai ser a segunda matéria, qual vai ser a terceira matéria. Tá? Para um aluno que já tem uma certa experiência, é mais natural trabalhar com isso de maneira agregada. Tá? Então, eu posso direto, tá, pensar que isso aqui é 3 fatorial, porque esse problema de combinatória, tá, de colocar N objetos em ordem, é um problema que eu resolvo com muita frequência e sei qual é a resposta dele. Tá? Então, uma possibilidade aqui é a gente... se nós conhecemos análise combinatória, então, para você resolver esse problema, o mais natural é que você tivesse observado que são 3 fatorial possibilidades para fazer isso. Tá? Para o aluno que está vendo isso pela primeira vez, talvez tenha que quebrar isso aqui. A matéria da esquerda, então, por que é 3 fatorial? Porque, na verdade, nessa etapa, eu tenho 3 subetapas. Tá? Da matéria que vai ficar mais à esquerda, 3 possibilidades. Depois, da matéria que vai ficar no meio, tenho 2 possibilidades. E, finalmente, sobra uma matéria que é a que vai ficar do lado direito. Tá? Então, para essa etapa que está aqui, tá, eu tenho 3 fatorial possibilidades. Tá? Depois. Então, normalmente é comum que você, para continuar aqui o processo, pense, tá, numa determinada escolha que você efetivamente tenha feito. Então, por exemplo, o resultado dessa decisão pode ter sido que você vai colocar química primeiro, matemática depois, física depois. Tá? Evidentemente, isso não vai afetar o que vem depois. Mas uma vez que eu tenha escolhido as matérias, tá, dentro de cada matéria, agora sim, a minha escolha é completamente independente. Então, na verdade, esse é um caso simples de uso do princípio multiplicativo, porque, nesse caso,
as escolhas realmente são independentes. Tá? Neste caso aqui, as escolhas não eram independentes, mas eu podia usar o princípio multiplicativo porque a quantidade era independente das escolhas anteriores. Aqui não, aqui as escolhas são realmente independentes. Tá? Não importa a ordem em que eu coloque os livros, a ordenação dos livros de matemática, de física e de química são 3 processos que não se interferem. Tá? Então, os livros de matemática podem ser ordenados de 5 fatorial modos, os de física de 3 fatorial modos, os de química de 4 fatorial modos. Tá? E aí, uma vez eles ordenados, eles podem ser colocados na sua respectiva posição na estante. E o número total de possibilidades vai ser 3 fatorial vezes 5 fatorial. Por quê? Porque são etapas em que eu tenho esse número de possibilidades, independentemente do que eu tenha feito antes. Vezes 3 fatorial vezes 4 fatorial. Então, para um aluno que entende o princípio multiplicativo e que ele reflete uma árvore de enumerações, é completamente natural você multiplicar esses resultados parciais. Tá? Então, um aluno que entende esse processo, aí dificilmente faria a pergunta: professor, o que eu tenho que fazer com esses fatoriais aí? Somar ou multiplicar? Claro que tem que multiplicar, porque correspondem a etapas do processo decisório. Tá? Ok? Mas falta um princípio ainda para a gente colocar, que eu vou ilustrar com outro problema aí de coloração. Então, digamos que você tem essa situação. Tá? Você tem uma bandeira formada por 3 listras, tá? E você tem 4 cores disponíveis aí para pintar, com a restrição natural de que você não quer pintar 2 faixas adjacentes com a mesma cor. Tá? Então, resolver esse problema aí por listagem, por exemplo, já começa a ficar inviável. Tá? É um número muito grande aqui de possibilidades aí para você listar. Então, nesse problema simples aí de coloração, mas não é viável ele ser respondido da forma mais elementar de listar as possibilidades. Tá? Então, nós vamos ter uma atitude ativa,
tá? Vamos procurar usar o princípio multiplicativo. Tá? E para tal, a gente vai planejar, tá? Como é que a gente vai fazer a pintura aqui da bandeira. Tá? Então, eu vou escolher qual? Querem começar por onde? Primeira? Qual é a primeira? A de cima. Quantas possibilidades? 4 possibilidades. Depois. 3 para quê? Por que vocês querem pintar do meio? Eu podia escolher que eu vou pintar a de baixo, tá? Porque eu podia ter começado por de baixo também. Tá? Então, vamos escolher a cor de baixo. Quantas possibilidades para a cor de baixo? 4. Porque qualquer que tenha sido a cor que eu coloquei aqui, tá? Como essa aqui não está adjacente, eu posso usar a mesma cor. 4 possibilidades. E, finalmente, eu vou escolher a cor do meio. Quantas possibilidades? Então, infelizmente, esse nosso processo não deu certo, tá? Porque depende das escolhas anteriores. Tá? Depende pela seguinte razão. Se por acaso essas duas cores forem distintas, tá? Você tem 2 possibilidades para pintar do meio. Então, se você escolheu a cor 1 para a faixa de cima, a cor 3 para a faixa de baixo, a do meio só pode ser 2 ou 4, 2 possibilidades. Agora, se você resolveu colocar a mesma cor em cima e embaixo, tá? Você tem 3 possibilidades, porque aí pode ser 2, 3 ou 4. Tá? É claro, então, que a gente está violando a condição lá do princípio multiplicativo, que é que o número de escolhas que eu tenho independa das escolhas anteriores. Tá? Então, aqui, o número de escolhas que eu tenho depende das escolhas anteriores. Tá? Então, como é que eu corrijo aqui esse problema? Então, o terceiro princípio do lado morgado é não adiar dificuldades. E isso significa lidar com as escolhas mais restritas primeiro. Então, como é que isso modifica aqui a nossa maneira de olhar o problema? Tudo bem, escolher a cor de cima é natural, tá? Mas uma vez que eu tenha escolhido com a cor de cima, a escolha da cor de cima coloca uma restrição nessa faixa. Então, se essa faixa tem uma restrição, eu só vou fazer as coisas piores, tá? Se eu tentar evitar essa dificuldade agora. Tá? Porque uma possibilidade aqui de raciocínio é essa casa aqui não depende, tudo, então vamos fazer a outra que não depende dela. Isso leva a desastre. Tá? Então, no lugar de escolher a de baixo, eu vou escolher a do meio. Porque quando eu coloco a do meio, eu sei quantas são as possibilidades. Qualquer que tenha sido o número qualquer que tenha sido a cor que eu tenha escolhido aqui em cima, tá? Pode ser escolhida qualquer cor, exceto ela. Tá? Então, eu tenho 3 possibilidades.
Tá? E é claro que a terceira etapa é escolher a cor de baixo. Agora, para a cor de baixa, ela só depende da escolha que eu fiz aqui. Ela não tem qualquer interferência com essa escolha a que eu fiz lá no início. Tá? Então, qualquer que tenha sido a cor que eu tenha colocado aqui, eu terei 3 possibilidades para cá. Tá? Então, fazendo as escolhas nessa ordem, tá? E o princípio geral para isso é que você deve atacar de saída, tá, aquelas situações que envolverem, tá, a maior restrição. Então, uma vez que você tenha decidido começar pela de cima, tá, tem a obrigação de, na próxima decisão, olhar para a adjacente, porque senão isso vai dar bobagem depois. Tá? Então, o número total é esse produto. 4 vezes 3 vezes 3, então eu tenho 36 possibilidades. Que seria muito para a gente listar. Né? Não parece razoável que esse problema possa ser resolvido por listagem. Tá? Então, a pergunta natural é, então, se eu seguir esse princípio, seguir aqui os mandamentos aí do Morgado, tá, eu vou poder resolver todos os problemas aí de contagem utilizando o princípio multiplicativo. Não. Tá? Mas, de qualquer maneira, usar esses princípios conduzem a soluções mais limpas aí para os problemas. Sim? Mas aquele problema também poderia ter sido dividido nesses 2 casos que foram citados. De as 2 listas terem cores iguais e as 2 listas com cores diferentes. Certamente. A observação foi de que, se você insistir muito em primeiro colorir a de cima, depois a de baixo, depois a do meio, tá? Se você insistir muito em fazer nessa ordem, dá para corrigir a solução, tá, abrindo essa contagem nessas 2 possibilidades, tá, das cores serem iguais, tá, ou serem diferentes, tá, fazer a contagem de maneira separada e fazer o que com os resultados? Somar. Tá? Por que somar? Porque quando você separa em casos, você está considerando 2 conjuntos disjuntos de possibilidades. E aí está usando o significado até mais básico que o da multiplicação, que é o significado da adição. Se eu conto separadamente 2 situações, o número global, tá, é a soma dos 2. Podia ter feito isso, tá? Às vezes eu tenho que fazer, mas não é o que conduz à solução mais limpa, mais segura, né? No sentido de ser mais isenta de erro. Quando tem mais fronteiras, né, mais cores envolvidas. Aqui mesmo no notário a gente já fez que era assim. Não, claro. Eu vou dar aqui um exemplo bem simples, tá? Um exemplo que a gente sempre faz. Digamos que eu queira contar os números que tenham 3 algarismos distintos. Tá? Eu vou considerar essas 2 situações. Tá? Na primeira situação, eu quero contar todos esses números. Na segunda situação, eu quero contar somente aqueles que são pares. Tá?
Então, para a situação aqui do A, a gente consegue uma solução limpa. Quando eu falo limpa, quer dizer, usando somente o princípio multiplicativo, sem ter que dividir em casos, etc. Usando o princípio multiplicativo da maneira apropriada. Então, se eu quero formar um número de 3 algarismos distintos, tá? Por onde é que eu devo começar a tomar a minha decisão? Pelo algarismo das unidades, tá? Ou pelo algarismo das centenas? Então, aplicando aqui a técnica, então está claro que a minha atitude ativa é me colocar na posição de alguém que vai escrever um número desse. Escolher etapas para tentar usar o princípio multiplicativo corresponde à escolha de cada dígito desse número. Tá? Mas eu tenho que tomar ainda uma decisão em que ordem eu vou fazer isso. Tá? Então, eu tenho 3 dígitos, tá? E só um deles tem restrição. Qual que tem restrição? Das centenas. Tá? Porque como o meu número tem que ser um número de 3 algarismos, tá? Esse dígito não pode ser 0. Se ele fosse 0, daria origem ao número de 2 ou 1 algarismo. Tá? Então, aqui, eu sei que tem que ser diferente de 0. Tá? Aqui e aqui, em princípio, não há restrições. É claro que essas restrições vão aparecer depois que eu começar a fazer o preenchimento. Mas, de saída, não há restrições. Então, o terceiro princípio me recomenda, tá, tomar as minhas decisões começando por aqui. Então, quantas são as minhas possibilidades de escolha aqui? 9. Tá? Eu tenho 9 possibilidades para a escolha do algarismo das centenas. Tá? Uma vez escolhido isso aí, vamos prosseguir com o das dezenas. Quantas são as possibilidades aqui que eu tenho? 9 também, porque sai o que eu utilizei aqui. Então, se eu utilizei o 5 aqui, o 5 não pode ser utilizado. Mas o 0, que tinha sido proibido aqui, passa a ser possível. Tá? Então, eu tenho 9 possibilidades também. E, finalmente, para o algarismo das unidades, quantas são as possibilidades? 8, porque esses 2 algarismos aqui são distintos, tá? Que eu preenchi satisfazendo a minha condição. E agora não interessa se eu usei o 0, se não usei o 0. Não interessa, eu não posso usar esses 2. Tá? Portanto, eu tenho 8 possibilidades para cá. E o total é 9 vezes 9, vezes 8. Ok? Dá 81 vezes 8, isso vai dar 648. Né? Então, esses são todos os números que tenham 3 algarismos distintos. Tá? Mas agora, vamos resolver a segunda versão do problema, em que eu quero contar apenas aqueles que são pares. Então, a priori, aqui eu continuo com a mesma restrição, tem que ser diferente de 0. Aqui, não tem restrição, porque o do meio aqui pode ser qualquer coisa. Mas aqui eu tenho restrições também, porque como o número é par, tá, este algarismo tem que ser 0, 2, 4, 6 ou 8, obrigatoriamente.
Tá? Então, respeitando ali o princípio de não adiar dificuldades, por onde é que a gente vai começar? Então, nesse caso, parece ser melhor começar pelo algarismo das unidades. Né? Então, quantas são as possibilidades aqui para o algarismo das unidades? 5. Uma vez escolhido qual é esse algarismo, eu vou passar para o algarismo das centenas, que é o que tem maior restrição. Tá? E aí, quantas são as possibilidades? Infelizmente, ou seja, eu fiz tudo aí como tinha que fazer, comecei pelo mais restrito, depois passei para o menos restrito, mas ainda assim não deu certo. Porque vai depender de se a minha escolha foi ou não o zero. Porque se eu tiver escolhido o zero aqui, o zero é uma das possibilidades, quantas são as possibilidades que sobram aqui? 9. Então, porque se eu escolhi o zero aqui, ele já não podia ser usado aqui de qualquer maneira. Então, continuo com a mesma possibilidade que antes, que é escolher qualquer algarismo significativo. Mas se eu tiver utilizado um algarismo que não seja zero, tá? Eu não posso usar nem esse algarismo que eu escolhi, nem o zero. Então, eu tenho apenas 8 possibilidades. Então, essa interrogação aqui significa que pode ser 9 ou 8. Ok? Então, a gente seguiu tudo lá, os mandamentos direitinho, e não deu certo. Aí, não é para ficar chorando, não. Ok, acontece. Tá? E aí, nesse caso, tá, não tem jeito. Tá? Você vai ter que eliminar essa fonte da dificuldade, tá, fazendo a contagem separadamente de acordo com essa fonte da dificuldade. De qualquer maneira, o fato de você ter feito a primeira tentativa nessa ordem já conduz a uma solução que vai ser a mais econômica possível em termos das possibilidades. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que abrir essa minha contagem, tá, em 2 parcelas. Já sei que eu vou ter que somar esses resultados, porque eu estou fazendo 2 contagens independentes para 2 subconjuntos dos números que são objeto aqui da minha contagem. Então, eu vou contar aqueles que terminam com 0. Então, estou contando esses números aqui. Então, se eu quiser, eu posso dizer, aqui eu tenho uma decisão só, tá? Só uma possibilidade. Tá? Mas, na verdade, se o número termina por 0, eu tenho apenas esses 2 aqui para decidir e vou continuar respeitando o princípio de atacar primeiro o mais restrito. Então, depois de decidir, depois de fixar esse como sendo 0, eu vou contar o número de possibilidades aqui. Quantas possibilidades? 9. E aí, na hora de escolher o algarismo das dezenas, eu não posso usar nem o 0, nem o que entrou aqui. Tá? Portanto, quantas possibilidades? 8. Então, isso aqui vai me dar 9 vezes 8, 72 possibilidades. E vou contar separadamente os que não terminam com 0. Então, para essa casa, quantas são as possibilidades? Então, o número tem que ser par. Tá? Se ele não terminar com 0, pode terminar com 2, 4, 6 ou 8. Tá? Total, 4 possibilidades. Uma vez escolhido esse número, quantas eu tenho aqui para a primeira casa? 8. Tá? Porque, se, por exemplo, eu escolhi o 2 aqui, não pode entrar nem o 2, nem o 0.
Então, são 8 possibilidades. E, finalmente, para essa casa, quantas são as possibilidades? Não pode usar nem esse, nem o que apareceu aqui. Tá? Agora o 0 pode entrar, tá? Tanto faz. Eu tenho 8 possibilidades. Então, aqui eu vou ter 4 vezes 8, vezes 8, que é 256. O total é a soma desses dois números, tá? 72 mais 256, que vai dar 328. Então, mesmo quando não dá completamente certo essa estratégia de começar pelo mais restrito e tudo, ainda assim, é o melhor que você tem a fazer. Tá? Porque faz com que a arrumação aí das contagens dos subconjuntos disjuntos fique a mais econômica possível. Tem uma pergunta? Estava pensando em pegar e calcular os números ímpares que tem uma restrição só e subtrair do total. Essa é uma excelente solução, tá? Mas o Morgado não gostava muito dela, não. Tá? O Morgado ele tinha uma implicância, o que ele chamava de truque. Não, é o seguinte, a solução é ótima. Tá? É muito mais fácil a gente contar quantos são os números ímpares. Por quê? Porque você continua tendo restrições aqui e restrições aqui. Só que essas restrições não interferem uma com a outra. Tá? Então, contar quantos são os números ímpares é moleza. Tá? Porque eu tenho 5 possibilidades para cá. Tá? Pode ser 1, 3, 5, 7 ou 9. Uma vez escolhido esse, eu vou escolher esse aqui. Tá? E aí, a única restrição é que não pode ser o 0, tá? Nem esse número. Eu tenho certeza que o 0 não foi utilizado aqui. Então, quantas são as possibilidades aqui? 8. E, finalmente, uma vez escolhido o dígito final e o dígito inicial, eu tenho 8 possibilidades aqui. Então, isso vai dar 320. Então, o resultado 328 é o total menos os que são ímpares. Tá? A solução é ótima, tá? Mas o que o Morgado chamava a atenção é que ele discordava da gente, como professor de matemática, tentar vender essa solução aqui como sendo uma solução melhor do que a outra. Tá? Ou tentar incutir nos alunos que eles devem perseguir, tá, uma solução como essa, que nem sempre existe. Tá? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para resistir, tá, ao impulso de, muitas vezes, apresentar uma solução que a gente sabe que é brilhante para um problema, quando o processo natural do aluno é ir por outro caminho. Tá? A solução é ótima, mas certamente não deve ser aquela que você deve apresentar como sendo a solução, digamos, padrão para esse problema. Porque aqui funciona. Em outras situações, você vai tentar fazer pelo complementar, e o complementar dá mais trabalho ainda do que o problema que você está resolvendo. Então, ótimo, tá? A solução é excelente. Mas o Morgado ele sempre chamava atenção para a gente, ao ensinar, tentar privilegiar soluções construtivas, que elas são mais naturais, são soluções que vão ser utilizadas um número maior de vezes. Ok?
Bom, hoje à tarde vocês vão fazer alguns exercícios utilizando o princípio multiplicativo. É possível que nesse exercício, não me lembro agora, apareçam também as fórmulas combinatórias de permutação e combinação, mas certamente em conjunção com o princípio multiplicativo, como no problema lá dos livros. Tá bom? Até mais, gente.